Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, criei esse canal para a gente debater um pouco sobre matemática. E dessa vez a gente vai estudar um pouquinho, conversar um pouco, debater um pouco sobre o conjunto dos números naturais, tá? Que é um conjunto primitivo, ele advém de um processo de contagem, e aí depois, em seguida, na aula 3 e as aulas posteriores, a gente vai estudar um pouco sobre números inteiros, racionais, irracionais e reais, tá? E a aula 1, a gente apresentou um pouco sobre algumas introduções, algumas noções iniciais de teoria dos conjuntos. Então, se você não viu ainda a aula 1, recomendo você voltar à aula 1 e depois vir para a aula 2, que é conjunto dos números naturais, tá? E número natural, a gente está falando da ideia de contagem. Então, toda vez que você começa a ter essa noção de contagem, de ordenamento de objeto, que as crianças aprendem a fazer isso desde sempre, elas conseguem contar, dividir, separar esses objetos por categoria, boneco de um lado, boneca do outro, carrinho de um lado, carrinho do outro. Então, esse processo de contagem, ele é algo natural do ser humano, que ele aprende de forma primitiva a executar esse processo. E esse conjunto, esse conjunto dos naturais, a gente vai representar, obviamente, pela letra N, que ele vai começar do zero, no caso seria N igualdade, abre chave, zero até o infinito, fecha chave. Essa forma de representar, a gente já falou sobre ela, está identificando aqui o conjunto dos números naturais. Natural, do zero até infinito, positivo, tá? Então, se você tem 3 maçãs, você pode contar assim, 1 maçã, 2 maçãs, eu tenho 3 maçãs. Esses números 1, 2 e 3 são naturais, advém de um processo de contagem, de forma bem primitiva. Você consegue fazer isso. As crianças aprendem a contar nos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, de forma bem intuitiva, tá? Então, número natural, ele advém de contagem e ele é bem intuitivo. A gente representa por essa letra N, que vai do zero até infinito, tá bom? E esses naturais, de forma matematicamente falando, ele advém dos axiomas de Peano. Então aqui a gente vai fazer tem um olhar um pouco mais matemático desse processo. Então, esses axiomas de Peano, ele vai descrever de forma como esses números vão se apresentar, vão se definir, tá? E a gente vai utilizar para isso uma função sucessora, tá? Então, o primeiro critério que Peano traz aqui é que existe um número natural chamado de zero, tá? Então, ele começa, definindo o início de tudo, que vai existir um número zero que não representa nada. Então, eu não tenho nenhum objeto. Então, você tem zero objeto, tá? Cada número natural tem um sucessor. Então, você tem que considerar o seguinte, que para qualquer natural que você pegue, vai existir um sucessor desse número natural que você considerou, tá bom? Então, ele vai chamar de S de N o sucessor desse natural. Então, se N é natural, S de N é exatamente o sucessor desse número. Então, 3, sucessor de 3 é o 4, beleza? Que é também um número natural. O sucessor de 0 é denotado por S de 0 igual a 1, obviamente. E o sucessor de 1 é S de 1 igual a 2, tá? E assim por diante. Então, para cada número natural que você pegue, existe um sucessor, que nada mais é do que o S desse número, e você encontra esse sucessor denotado por essa maneira, tá bom? 0 não é sucessor de nenhum número, ou seja, não existe um número anterior ao 0 que o sucessor dele dá o 0, tá bom? Então, aqui Peano afirma, ele introduz, ele define que esses naturais vão começar do 0 em diante, e para cada natural que eu pego vai existir um sucessor. Nenhum número natural tem como sucessor o número 0. Como eu acabei de dizer, não existe um número sucessor, x, tá o quê? S de x dá 0. Ou seja, os números naturais, eles começam do 0. Não existe número natural anterior ao 0. Essa é uma condição que Peano traz, tá? Ou seja, S de n igual a 0 não existe, ou seja, não existe S de n igual a 0 para qualquer n que você pegue, tá bom? Então a gente vai considerar, pessoal, esses axiomas de Peano para a gente poder construir esses naturais, tá bom? E aí a gente pode fazer o seguinte, esses naturais que a gente já sabe, que vai começar do 0, vai ser 1 em seguida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente, a gente já sabe
que esses números naturais eles são construídos, definidos pelos axiomas de Peano. Só que esses naturais eles vão ter algumas propriedades que eu elenquei aqui, algumas que eu acho importante a gente saber, que a primeira propriedade é o fechamento. Então, quando a gente fala de fechamento, é que para qualquer operação, né, existem duas operações de soma e produto nesses naturais, e o resultado dessa operação de soma ou produto de dois números ou mais naturais, o resultado disso é um natural. Então, a ideia é que se você pegar dois naturais e somar, o resultado também é natural. Se você pegar dois naturais e multiplicar, o resultado também é natural. Ou seja, se você pegar 3 natural, somar com 4 natural, 7 também vai ser natural. Se você pegar 3 vezes 4 dá 12, 12 também é natural. Ou seja, o conjunto dos naturais, ele limita essas operações, de modo que você não consegue fazer operações de soma e produto ali dentro, pegando dois naturais, que o resultado não seja natural, não tem como. Então, o conjunto dos naturais, a propriedade de fechamento, vai me garantir que nas operações de soma e produto, o resultado desses dois naturais que eu vou manipular vai ser natural também, beleza? E uma outra característica também, propriedade, é a comutatividade. Então, a ordem com que eu faço essas operações, o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, se eu pegar A e B natural e somar A mais B, vai ser a mesma coisa que somar B mais A. Ou seja, se eu pegar 4 mais 5, é a mesma coisa que 5 mais 4. A ordem com que eu faço, eu consigo comutar, trocar essa ordem da soma, e o resultado também vai ser natural. Tá bom? Isso vale para a soma e para o produto. Ou seja, na multiplicação, se você pegar A vezes B, é a mesma coisa que B vezes A. 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, essa forma de você trocar a operação, os elementos da operação, e o resultado dá o mesmo, isso garante que eu posso comutar, eu posso trocar, e essa característica, essa propriedade chamada de comutatividade. Tá? Isso vale também para os naturais. Então, os naturais, existe a propriedade de fechamento, em que a soma ou produto desses dois naturais que eu pegue, ou mais, o resultado é natural, e também eu posso fazer a troca nessa operação, e o resultado também vai ser o mesmo, né? Vamos só para a gente destacar aqui um pouquinho, aqui no cantinho. Então, significa dizer o seguinte, que, vamos colocar aqui um exemplo, exemplozinho, só para a gente não passar batido. Exemplo, vamos lá, comutatividade. Se você pegar 3 mais 4, isso aqui vai dar 7. Se eu pegar 4 mais 3, isso aqui também vai dar 7. Se eu pegar 3 vezes 4, vai dar 12. E se eu pegar 4 vezes 3, também dá 12. Tranquilo? Então, a ordem com que eu faço a operação não altera o resultado. Tá bom? Isso vale para o produto. Produto, entenda, multiplicação. Isso vale também para a soma. Tá? E o fechamento é óbvio, né? Porque se você somar dois naturais, o resultado também vai ser natural. Tá? Então, eu acredito, né? Se tem dúvida, comenta aí embaixo, pergunta, indague. Mas eu acredito que fechamento e comutatividade não tem problema. Acho que está claro, né? Para a gente. Se não tiver, você comenta aí embaixo. Associatividade. Né? Então, associatividade e o elemento neutro. A forma de agrupar esses números naturais não altera o resultado da soma e do produto. A forma como a gente agrupa não vai alterar o resultado ou produto. Significa dizer que se você tiver 3 naturais, A, B e C, e se você agrupar A mais B, somar e depois somar com C, não altera se você fizer a soma dos outros dois últimos e depois o primeiro. O resultado vai ser o mesmo. Fábio, vamos fazer isso aqui na prática para ficar mais fácil. Não entendi não. Como é que seria isso na prática? Se você pegar 3 mais 4 mais 5, se eu pegar os dois primeiros e agrupar, isso aqui vai me dar como resultado 7 mais o 5 que está lá no final. Isso aqui vai me dar 12. Ok? O resultado dá 12. Mas se eu pegar 3 mais 4 mais 5
pegar os dois últimos, aqui vai dar 9, né? Ó. Eu vou somar com 3, isso aqui vai dar 12 também. Ou seja, a ordem com que eu agrupo dá o mesmo resultado. Essa é a associatividade. Então você tem 3 objetos, né? 3 objetos, não tenho 3 objetos aqui. Eu tenho aqui, vamos supor, eu tenho esse pincel, eu tenho esse rolo de fita e eu tenho essa lente aqui. Então se eu pegar o pincel, somar com o rolo de fita, o resultado, somar com a lente, nada me impede de eu pegar a lente primeiro com o rolo de fita, somar e depois somar com o pincel. Então a ordem com que você agrupa não vai alterar o resultado, né? Fábio, somar rolo de fita com pincel é meio estranho isso aqui, né? Realmente é mesmo, mas deu para entender, ficou claro. Elemento neutro. O elemento neutro diz o seguinte, que o zero é o elemento neutro, pois qualquer número somado com zero dá ele próprio. Ele é um cara que não vai alterar o resultado, ele é um elemento neutro que não flui nem contribui com o resultado final. Então você pega A mais 10 mais 0, 10. Então 5 mais 0 é 5. Ele é um cara neutro, é um elemento que não vai alterar a soma, e o zero é o elemento neutro da soma, tá? O zero é o elemento neutro da soma. E o 1 é o elemento neutro do produto, porque se você pegar qualquer número vezes 1, é ele próprio. Então, você pegar se A pertence aos naturais, então A vezes 1 é o próprio A, tá? Ele não vai alterar em nada esse produto, tá bom? Então, eu acredito aqui também que a associatividade, você vai agrupar esses elementos, esse elemento neutro, não tem dúvida aqui, né? Tá tranquilo? Se tiver, não esquece de comentar aí embaixo. A ausência do elemento inverso, né? Então, nas operações, na manipulação algébrica de números naturais, não existe um número natural que, somado com outro natural, dê zero. Não existe um número natural que, somado com outro, dê zero. Tá? Isso aqui é a ausência do elemento inverso. Por exemplo, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Tá? Lembrando, pessoal, que a gente está manipulando aqui só com natural. Tá? Ninguém está trabalhando com inteiro ainda. Né? Então, tudo que a gente vai fazer aqui é dentro do escopo dos naturais. Então, não existe um natural que, somado com o outro, dê zero. É verdade. Então, se você pegar 3, eu vou somar com outro natural que eu não sei quem é, isso aqui vai dar zero? Não existe. Então, x não existe. Ok? Então, esse x aqui, pessoal, esse x aqui não vai existir. Tá bom? Tranquilo? Então, não tem natural que, somado com outro número, dê zero, tá? Mais na frente, a gente vai perceber que esse x aí, ele vai ser um número negativo, mas nesse momento a gente não tem número negativo aqui, porque a gente está trabalhando apenas com o escopo dos naturais, tá? No produto também, não existe um número natural que, multiplicado por outro número, dê 1, não existe. Por exemplo, se você pegar assim, 5 vezes um cara qualquer, isso aqui vai dar 1, não vai existir. Então, aqui também não existe, né? Vamos estar assim, y, tá aqui, y não existe, tá? Então, y não vai existir, ok? E x aqui em cima também não vai existir. Então, a gente tem que considerar isso, tá? Que nesse momento não existe as frações, que é o caso do inverso multiplicativo, e no caso dos negativos, que vão aparecer lá em cima, que é o inverso da soma. Não existe ainda. Vai existir mais na frente, mas agora não, tá? Então, tudo bem até aqui, né? Espero que você esteja acompanhando o raciocínio. Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Então, calcule as somas. Não vou fazer todas, vou fazer algumas e vocês fazem o restante em casa, tá? Deixa eu só colocar aqui uma linha para separar o nosso cálculo, tranquilo aqui. E aí vocês vão acompanhar o raciocínio junto comigo, tá? Então, eu vou pegar logo o item A aqui, a primeira questão. Vamos pegar logo a primeira aqui. A primeira, deixa eu apagar isso aqui.
Então, a primeira, item A, a gente vai pegar ali, ó, 137 e vamos somar com 248. Aqui eu chamo a atenção que aqui você vai ter unidade, dezena e centena, tá? Chamo a atenção para vocês para isso. Tranquilo? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, pra vocês verem melhor aí. Isso, pronto. Então vamos somar agora, né? A gente vai colocar aqui uma barrinha embaixo. Deixa eu engrossar um pouco essa linha aqui. Vamos fazer essa sominha, tranquilo. Nada demais. Vamos lá então. Bom, 7 mais 7 dá 14. 7 mais 8 dá 15. Bota o 5. É 15. 15. Lembrando que 15 ele é igual a 10 dezenas mais 5 unidades. Né? Aqui é unidade, aqui é dezena. Então, como você não coloca o 10 aqui, porque não cabe, né? Tá nas unidades. Então, bota o 5, vai 1 lá para dezena. Então, sobre 1 lá para dezena. O 1 foi, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 4 dá 8. Então, bota 8 aqui, vou ter 8 dezenas. 1 mais 2 dá 3. Então, dá 385. Essa soma aí de 136 mais 248, tá? Vamos fazer mais uma aqui embaixo, né? Mais uma. Aqui embaixo vai fazer 563 somado com 189. Vamos colocar aqui uma barrinha. Aqui embaixo vamos somar. 3 mais 9 dá 12. Bota o 2. Vai 1, porque 1 é dezena. Por isso que ele vai lá para dezena. 6 mais 8 dá 14. Mais 1, 15. Bota o 5. Vai 1 para centena. 1 mais 5, 6. Mais 1, 7. Então dá 752. Também é um cálculo simples de fazer. Vamos fazer aqui esse 124 vezes 6 aqui no cantinho, ó. Segunda questão aqui, ó. 124 vezes 6. Vamos fazer aqui, ó. 124 vezes 6. Também você já está acostumando, né? São operações de soma e produto. 6 vezes 4. Lembrando que aqui vai ter unidade, dezena e centena. Não esqueça disso. 6 vezes 4, 24. Bota o 4. 24 é 2 dezenas mais 4 unidades. Então vai ficar 4 na unidade. O 2 que vai lá para a dezena. Então vai 2. Então 2 vezes 6 dá 12. Mais 2, 14. Bota o 4. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então dá 744. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 2 vezes 6, 12. Mais 2, 14. Vai 1. 6 vezes 1, 6. E 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então dá 744. Tá? Mais uma aqui nesse cantinho. 315 vezes 9. Vai ficar 315 vezes 9. 9 vezes 5, 45. 5 é 4. 1 vezes 9, 9. Mais 4 dá 13. Vai 1. 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28. Então dá 2.835. Então fazer a operação de soma e produto é tranquilo, né? Com uma casa decimal. E aí vocês fazem isso daqui, o restante em casa, exercita. Comenta aí o que é que você achou, se você já fez ou não. Vamos para a próxima então. Calcule as somas agora. Vamos pegar aqui, né? Essa daqui, pessoal, com duas casas decimais, fica como exercício para vocês fazerem, né? Exercício aí em casa, vocês fazerem aí, tá? Aplica a propriedade distributiva na multiplicação. Eu não falei dela, né? Distributiva. Vamos falar aqui agora. Seria o seguinte, vamos só separar aqui. Tá aqui minha paletinha. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Acompanhe comigo, ó. 3 vezes... Deixa eu ajeitar aqui. Peraí. Aqui. Espera um minutinho, ó. Vai lá. Aqui, ó. Item A, quarta questão. Item A. Seria 3 vezes 5 mais 7. Então, a gente vai distribuir aqui, né? Distribuir o 3 com 5 e o 3 com 7.
Então, você tem um produto vezes uma soma, duas parcelas. O primeiro do produto vezes a primeira parcela, mais o 3 vezes a segunda parcela. Então, aqui ficaria 3 vezes o 5, que é a primeira parcela, mais o 3 vezes o 7, que é a segunda parcela. Então, distribuindo aqui, vai ficar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 15 mais 21 dá 36. Tranquilo? Então, aqui, ó, aplicar a distributiva é usar essa propriedade. Você pegar o 3, que está multiplicando uma soma, né, duas parcelas, você pega o 3 vezes a primeira, mais o 3 vezes a segunda. Vamos fazer mais um aqui, a B de bola, aqui embaixo. B de bola ficaria 6 vezes 8 mais 4. Vamos distribuir, vai ficar 6 vezes 8 e 6 vezes 4. Vamos fazer 6 vezes 8, 48. Mais, presta atenção, mais 6 vezes 4, 24. Então, fazendo a soma, 48 mais 24 dá 72. Daqui vai dar, ó, 72. Lembrando que você pode somar, você arma a conta para somar isso, né? Você pode colocar aqui a continha aqui do lado, ó, 48 mais 24, arma a conta e soma. 8 mais 4 dá 12, vai 1, né? 4 mais 2 dá 6, mais 1, 7, ó, 72. Você fazer essa continha aí, tá? Então, tá, até agora eu acho que não tem dificuldade, né? Então, vamos mais um aqui para a gente encerrar, tá? Calcule as divisões. Vamos lá, ó. Fazer duas, vocês fazem o resto em casa. Vou fazer aqui duas divisõezinhas. Vamos lá, quinta questão. Item A. Item A, 486. A gente usa, bota essa chave aqui, né? Isso aqui é a chave, não posso deixar de lembrar vocês que aqui é o dividendo, certo? Dividendo, divisor. Aqui embaixo é o quociente. E o resultado que vai sobrar, lá sobra, que vai sobrar aqui embaixo, vai ser o resto, né? Não esquecer disso não. Então, vou fazer lá o seguinte. Vou dividir por 3. 3 é o divisor. Vou pegar o primeiro, que é o 4. 4 por 3, um número que vezes 3 dá 4, ou perto de 4, dá 1. Vai ficar 1 vezes 3 dá 3. Troca o sinal. Toda vez que você multiplicar, você troca o sinal, certo? 1 vezes 3, 3. Troquei o sinal, menos 3. Soma agora. 4 menos 3 dá 1. Sobrou 1 aqui. 8 desce. Certo? 8 desce. 18 por 3 dá quanto? Dá 9. 9 não. 6, né? 3 vezes 6. Deixa eu apagar esse resto. Deixa eu apagar esse resto aqui. Então, 3 vezes 6 dá 18. 18 troca o sinal. Soma vai dar 0. Baixa o 6. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6 dá 0. Trocando o sinal, lembra? 0 aqui. E aí você vai ter que o resultado de 486 por 3 dá 162, tá? Então esse aqui vai dar 160, né? 162, tá? Esse aqui é o resultado que vai dar essa divisão, tá? Mais uma, só pra gente fechar. 960 por 8, vamos ver aqui embaixo, no cantinho, ó, B de bola. Faz essa de baixo aqui, ó, 144 por 12, você faz a B e a C, tá? D, ó. Aqui, ó, 144 dividido por 12, que é a chave. Vamos pegar 1, não dá porque é menor, pega o 14, 14 por 3 dá 4. 3 vezes 4 dá 12, troca o sinal, multiplica aqui, lembra? Multiplica. 3 vezes 4 dá 12, 14 menos 12, 2, abaixo 4, vai dar 8, 3 vezes 8, 24, 24 menos 24 dá 0, então, o resultado aqui vai dar 48, tá? Então, para aprender isso, muita gente tem dificuldade, é treino, você precisa treinar isso, tá? Exercitar, e aí você vai ganhar prática com isso, tá? Então, pessoal, eu encerro aqui a aula de hoje. Não esqueça de seguir
o canal que vai ter mais conteúdos mais para frente. Eu posto alguns shorts também aí para a gente ter alguma dica, divisão usando regra de linha, multiplicações, operações de soma. Então, além das aulas mais longas, eu coloco várias dicas aí nos vídeos curtos, tá? Então eu encerro por aqui. Não esqueça de comentar se tiver alguma dúvida, curtir e seguir a gente. E até mais. Valeu!